falando ainda no noticiário internacional, mas de economia, o Federal Reserve, que faz o papel de Banco Central dos Estados Unidos, divulgou a decisão sobre os juros no país. E quem traz os detalhes para a gente, direto de Omaha, no Nebraska, é William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Boa noite, Will. Afinal, qual foi o resultado dos juros por aí e como é que isso deve afetar as bolsas aqui no Brasil, principalmente a B3 em São Paulo, que retomam os pregões nessa quinta-feira? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Favale, e todos que nos assistem aqui na Jovem Pan News. De fato, assim como o mercado esperava, o Banco Central americano manteve a taxa de juros inalterada aqui nos Estados Unidos, entre 5,25 e 5,50. Era uma decisão já amplamente esperada. Tão importante quanto a decisão era ver o que traria de novidade, né, no comunicado, o que o Banco Central traria de novo. E nesse sentido também a gente não teve grandes novidades. O que acontece aqui nos Estados Unidos é que a inflação ela está teimosa. A gente entende bem de inflação, né, no Brasil, pois bem, aqui nos Estados Unidos ela continua de fato teimosa e, consequentemente, o Banco Central americano endereçou isso, disse, olha, a gente precisa ver mais progresso na inflação, a inflação precisa continuar cedendo. A inflação aqui nos Estados Unidos nos últimos 12 meses ela foi menor do que a do Brasil, está rodando aí a 3,5%. Mas nos últimos 3 meses ela surpreendeu, os últimos dados têm vindo para cima e o Banco Central endereçou isso dizendo, olha, essa inflação ela precisa melhorar para que a gente consiga ainda aí sim baixar os juros aqui nos Estados Unidos. Ora, se os juros continuam elevados aqui nos Estados Unidos, isso acaba fortalecendo o dólar, não é à toa que a gente tem visto o dólar como moeda, ele se valorizar no mundo, contra o real não foi diferente, e se os juros aqui nos Estados Unidos eles também não cedem, Roberto Campos já comentou, já deu declarações exatamente nesse sentido, que fica mais difícil baixar os juros também no Brasil, né? E, consequentemente, isso acaba tendo essas implicações também no Brasil. O juro aqui nos Estados Unidos acaba impactando aí a economia brasileira. Uma coisa que também polvilhou o nosso noticiário aqui, William, foi a declaração da agência de análise de risco Moody's, que melhorou um pouquinho a percepção da economia brasileira. Agora nós estamos em Ba2, né? Ba-2. O que isso representa para o Brasil? Eu queria também trazer aqui na nossa discussão um fato que sempre me chama a atenção, que o Brasil, por mais que ainda esteja entre as 15 maiores economias do mundo, já foi um dia uma das 8 maiores, recuou um pouco, com um pouco mais de força, estamos ali entre os 10 mais, os 15 mais. Mas o Brasil não tem uma nota de investimento dessas grandes agências. O Peru até outro dia tinha, né? Falta muito para a gente entrar nessa lista muito privilegiada e retorno à primeira pergunta, o que significa essa revisão para cima da avaliação que a Moody's faz da economia brasileira? Boa pergunta, Favale. É um selo interessante, um selo importante que mostra que o Brasil apresentou reformas importantes, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a tentativa de um arcabouço fiscal, são passos, talvez pequenos ou talvez devagar, né, mas para um caminho correto, um caminho positivo. E esse foi o outlook, essa foi a visão que a Moody's trouxe. Não, essa é uma visão positiva olhando para frente, mas precisa avançar mais. Por isso que o rating não mudou, né? Mudou a visão, só dizendo, olha, vocês estão no caminho certo, só tem que talvez andar mais rápido, tem que melhorar mais, avançar nesse caminho. E eu achei importante que você trouxe, contextualizar, não é diminuir o Brasil, né? Mas infelizmente, em contexto global, o risco de se investir no Brasil, o risco do Brasil como economia, ainda que o Brasil seja uma economia muito maior do que a do Peru, o risco é tanto quanto você investir no Peru. O risco do Brasil hoje é semelhante ao do Paraguai, da Romênia. A gente que mora no Brasil, investe somente no Brasil, às vezes não se dá conta, mas essa aqui é a realidade. E por isso que o mundo muitas vezes busca proteção investindo em dólar, investindo em outros países. Eu acho que assim, a visão ela é positiva, o outlook ele é positivo. Hoje o que a gente viu as ações brasileiras aqui na Bolsa Americana não terem uma reflexão tão exuberante em relação a isso, né? Mas obviamente que de novo é um selo, é uma indicação positiva de que o Brasil talvez se continuar caminhando, avançando mais rápido, a gente possa chegar aí num grau de investimento, né? Obrigado, conversei com o William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue, mora lá nos Estados Unidos, hoje se deslocou, geralmente a gente fala com ele
em Miami, na Flórida, Exato. hoje está em Omaha, Nebraska. Obrigado, até uma próxima oportunidade, William. Obrigadão, Favale. Boa noite a todos.